Em Provérbios 12:22, Deus deixa bem claro o que ele acha sobre a mentira. Os lábios mentirosos são detestáveis ao Senhor, mas aqueles que dizem a verdade lhe trazem alegria. Na história dessa semana, a gente vai conhecer a história de um casal que achou que podia mentir para as pessoas, inclusive para Deus. Mas o final não foi nada bom. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E nós estamos retomando também agora com os abraços, né? Já terminaram nossas férias e a gente então vai mandar aqui para as bases que nos pediram. Base Infinity, da cidade de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Base Paiaiás, da Igreja Mundo Novo, da cidade de Jacobina, Bahia. Base Adventins, da cidade de Paraupebas, Pará. Base Esquadrão em Ação, da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. E para os adolescentes e a professora Grazi, da Igreja de Herval do Oeste, Santa Catarina. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal para participar conosco. Também lembre-se de deixar o seu like e deixar o seu comentário. E agora, vamos para o vídeo. A gente vai encontrar os discípulos repletos do Espírito Santo, cheios de coragem e praticando o verdadeiro cristianismo, ou seja, agindo como Jesus. Isso acontecia não apenas ao realizarem curas e milagres, mas também ao cuidarem das pessoas que abraçaram a fé em Jesus e haviam sido abandonadas por seus familiares. Essas pessoas precisavam de alimento e abrigo, e o amor inspirado por Deus fez com que as pessoas que tinham mais condições ajudassem aquelas que estavam em necessidade. O amor ao próximo, por causa do amor a Cristo, acabou se tornando muito maior do que o apego aos bens materiais e ao dinheiro. E é isso que a gente lê aqui em Atos 4, 32 a 35. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisassem de ajuda. E é nesse contexto que nós vamos conhecer um casal que quebra essa harmonia, Ananias e Safira. É dito que eles haviam participado do derramamento do Espírito Santo. E motivados ainda por esse espírito, eles haviam prometido doar o rendimento da venda de uma propriedade. Possivelmente, eles fizeram isso porque Barnabé, que é mencionado no verso 37 ali de Atos 4, havia feito uma doação e isso havia também chamado a atenção das pessoas. As pessoas ficaram muito impressionadas e aquilo também acabou mexendo um pouquinho com Ananias e Safira. Mas o que aconteceu foi que depois eles começaram a ficar meio em dúvida, eles se arrependeram de ter feito aquela promessa, eles começaram a sentir uma ganância. O casal achou que tinha sido muito precipitado e decidiu não cumprir com sua promessa. Envergonhados de que outros ficassem sabendo que seu coração egoísta invejava o que tinham dedicado solenemente a Deus, Ananias e Safira decidiram intencionalmente vender sua propriedade e fingir dar todo o dinheiro para o fundo comum, mas guardariam uma grande parcela para si. Dessa maneira, eles receberiam dinheiro para viver do fundo comum e ao mesmo tempo ganhariam a admiração de seus irmãos cristãos. Será que Deus precisava do dinheiro de Ananias e Safira? O que Deus realmente deseja é um coração sincero, disposto a doar com alegria. Ananias e Safira se deixaram levar pelo espírito de ganância e acharam que podiam mentir para o espírito. Na verdade, eles agiram como hipócritas. Quando foi entregar o suposto valor da venda para Pedro, Ananias foi surpreendido com as seguintes palavras do apóstolo: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Só um
parênteses aqui. Você percebeu que Pedro se refere ao Espírito Santo como sendo Deus? O Espírito Santo é Deus. Quando ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. Então vieram alguns moços e o levaram dali. 3 horas depois, Safira chegou, sem saber de nada que havia acontecido. Pedro ainda dá uma chance para ela e faz uma pergunta. Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Humanamente falando, parece que essa sentença foi dura demais. Não parece combinar com o caráter que nós conhecemos de um Deus de amor. Então, por que isso aconteceu? Bom, nós temos a resposta aqui. A sabedoria infinita viu que essa demonstração da ira de Deus era necessária para evitar que a jovem igreja fosse desmoralizada. A igreja estaria em grande perigo se homens e mulheres que tivessem se unido a ela estivessem adorando o dinheiro, quando muitos ainda estavam sendo convertidos. Essa sentença foi uma advertência para que a igreja fugisse tanto da falsidade quanto da hipocrisia e tomasse cuidado para não roubar a Deus. Há 2 grandes lições nessa história. A primeira é que Deus nos abençoa com recursos e bens para que nós possamos abençoar a outros também. Somos convidados a mostrar nossa gratidão ao devolver os dízimos e ofertas. E se seguirmos esse plano de Deus, nós cumpriremos nosso papel social como igreja e individualmente. Se seguirmos esse plano de Deus, nós cumpriremos nosso papel social como igreja e individualmente. E todos seriam parados, não haveria falta para ninguém. E a segunda lição está no livro Os Embaixadores. Diz assim, que a verdade se torne parte da nossa vida. Brincar com a verdade significa naufragar na fé. Os que contam mentiras se vendem muito barato. Eles parecem progredir em negócios que não poderiam ganhar de maneira justa, mas no fim não conseguem confiar em ninguém. Sendo eles mesmos mentirosos, não têm confiança na palavra dos outros. Que a gente possa levar isso em consideração. Não vamos mentir, nem para nós mesmos, nem para os outros e muito menos para Deus. Vamos viver uma vida cheia de verdade, porque afinal de contas, Jesus é a verdade.